Boa noite, boa tarde, bom dia aos nossos amigos aqui que nos acompanham nessa maravilhosa noite aí, dia 14, né, do hoje, dia 15, estou atrasado, dia 15 de maio, aqui agora são 19h02, agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer os senhores aí que nos acompanham aí toda semana, quando a gente está tendo condições de fazer o programa. Fizemos um Dia das Mães aí maravilhoso, né, Du? Muito bom, muito bom. Bom demais. E aqui agradecer o Du, hoje de volta aí. Graças a Deus conseguiu resolver os problemas, né, Du? Graças a Deus. Show doença, né, Du? Graças a Deus. A Dani, educadora, a técnica Petri Vandrei, o vereador Diego de Souza, o seu Natelso no comando geral aqui do programa, e hoje estamos tendo a honra e a satisfação de receber nosso amigo eu tive o prazer de ser vereador acho que duas vezes, um mandato, né? Professor José Geraldo Brunetti. Boa noite, professor. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o convite, né? E depois pedir desculpas se não tiver atualizado, se tiver contribuindo para que o seu programa fique tão bom quanto ele é, né? Nada, só a sua presença aqui. Fazia tempo que era um projeto particular meu, né? Uma proposta minha para que você viesse aqui e nos desse a honra. Tivemos o prazer de trabalhar junto na época do Dema, né? Muito gostoso. Vamos falar muito daquela época, né? Já vão quantos anos? 2025? 25 anos. 27, 28, né? Foi em 97, né? Começou em 97. 28 anos aí essa brincadeira aí. Brunetti tem uma formação maravilhosa. Eu reputo um dos caras que, se me permite ter essa liberdade, né? Um dos vereadores que eu trabalhei na Câmara que eu mais me espelhei no sentido de inteligência, de articulação, porque era uma inteligência diferenciada e para a gente é um prazer poder recepcioná-lo aqui. Fala um pouquinho das suas especialidades, que são várias, da sua experiência. O Brunetti na região é uma das pessoas que mais conhece a articulação política, no papel, na rua, ajudou muitas campanhas, né? Vários políticos. Fala um pouquinho aí, Brunetti, vamos lá. Então, em primeiro lugar, é bom lembrar, né, daquele governo do Dema, foi um governo que você estava começando, mudança já, né, que era seu slogan, e depois se marcou como uma liderança política, está aí, atuante. Profissionalmente também, eu sei que você chegou a comandar aqui na sua equipe profissional, você foi comandante de Mogi, da região, então você tem uma carreira bastante consolidada e agora fico feliz porque você não parou no tempo, né? O podcast é um meio de comunicação extremamente importante. Ele acaba sendo algo moderno, importante, democrático, porque permite que as pessoas façam com mais facilidade e você está com o pé na atualidade, né? Assim, continua muito bom, ativo, né? Porque a informação é tudo, né? A gente diz que quem detém a informação detém o resto, né? Mas além dessa característica de poder que está sempre a comunicação sempre considerada o quarto poder, tem o fato de você estar atual, né? Então isso eu te parabenizo, porque o que eu mais vejo com pessoas na nossa idade aí, com 67, 65, é parar no tempo, né? E dá uma tristeza, porque eu fico vendo pessoas que perderam a vontade de aprender, de inovar, de aventurar, né? Então as pessoas acham que acabou, e eu fico triste porque a vida é isso mesmo, né? Um eterno aprendizado, é uma continuidade. Então você está de parabéns, tá? Obrigado, Brunetti. Para mim é uma satisfação. Você me fala, fazer uma apresentação. Eu tenho 67 anos, vou fazer agora, né? Já tô com cabelo branco, não é porque eu pinto, não. Foi o tempo que pintou, né? E estou em Ferraz desde dos meus 4, 5 anos, né? Falei que para você até que eu morei aqui no Jardim do Castelo, verdade, depois... Que na Miguel de Bijorge. Foi para Vila Correia, cresci lá. Num momento extremamente complicado,
numa cidade de periferia, ainda na periferia da periferia. Sem estrutura nenhuma. Sem estrutura nenhuma. Então era difícil para a gente ter informação. Pai e mãe de origem simples, né? Meus pais eles eram lavradores. Então, para eles, um filho que terminasse o 4º ano, o 5º ano de uma escola já estava suficiente. No máximo que meu pai imaginava que eu fosse aprender uma profissão no Senai. E era um modelo, né, da sociedade na época, em que um pai queria que um filho fosse para o Senai, arrumasse um emprego com carteira... Foi meu caso. Arrumasse um emprego com carteira assinada, e aí a carteira assinada naquele momento significava estabilidade das férias, do 13º, da aposentadoria, né? Então era o sonho. Meu pai, ele queria que eu fosse ajustador mecânico, e eu no fim acabei fazendo esse curso, mas não me identificava, né? E aí, sim, não era fui um bom aluno até a 8ª série, mais ou menos, com boas notas. Depois deu uma bagunçada na minha vida, foi um conflito terrível. Eu terminei o 2º grau eu tenho uma tristeza, acho que fui um aluno mediano, e infelizmente naquele tempo era muito difícil, as pessoas não têm noção do que era viver na ditadura, né? Então você não podia discutir, você não podia falar, os professores eram todos reprimidos, e a gente teve muita falta de orientação no sentido do que seguir na vida, do que ir para frente. Morando na Vila Correia com as pessoas com qual eu convivia, que eu trabalhava, eu não almejava muita coisa, né? Então foi por conta e risco. Meu pai e minha mãe, nesse sentido, não deu para trabalhar muito, mas era natural também. E eu acabei estudando, fui estudar engenharia, estudei engenharia química, porque eu achava que era... Eu olhava naquele tempo, você pegava o jornal e tinha a parte de emprego. E eu ficava vendo lá que engenheiro químico ganhava muito bem. Então eu acabei decidindo ser engenheiro químico, mas sem vocação, assim, gostava de exatas, né? Acabei fazendo um curso, estudei período integral, estudava bastante, mas numa escola que não era uma escola que talvez, se eu tivesse condição, eu faria, né? Eu estudei em Mogi das Cruzes, na UMEC, engenharia química, mas se eu tivesse uma orientação, eu queria estudar numa escola de potencial melhor, tal. Enfim, aí acabei não trabalhando como engenheiro, virei professor por um período. Depois eu fui estudar sociologia, né, ciências sociais. Acabei me formando cientista social. Depois eu me especializei em marketing político eleitoral, me especializei em gestão pública municipal. E como eu fui trabalhar em trânsito em Poá, eu acabei me especializando em mobilidade urbana. Não trânsito, mas mobilidade urbana. E Explica a diferença para o pessoal que nos acompanha entender a diferença de trânsito para mobilidade, né? Porque são paralelas, mas são distintas, né? Na verdade, são antagônicas, né? Se você pegar uma pessoa... junto, mas se você pegar uma pessoa que trabalha com mobilidade urbana, por exemplo, ele vai acabar com todo estacionamento que tem numa cidade, entendeu? Por exemplo, ele vai querer... eu vejo as escolas públicas... Tem um espaço muito grande dentro de uma escola pública que podia ser feito uma horta, podia ser um parque, reservado para estacionamento de professores. Aproveita bem os espaços. Quem trabalha com mobilidade urbana vai matar, pelo amor de Deus, não pode, né? Quer dizer, a gente não quer que o carro seja a prioridade da vida social. O carro é um instrumento, mas ele tem que ser bem usado, é maravilhoso, todo mundo tem. Hoje, inclusive, eu vim de carro, né? Eu ando muito a pé, mas hoje, particularmente, eu vim de carro. Mas quem trabalha com mobilidade, ele vai pensar em transporte de massa, ele vai pensar em como é que eu melhoro o metrô, como é que eu melhoro um ônibus, como é que eu melhoro calçada, né? Como é que eu melhoro calçada? Então, por exemplo, vou te dar um ditado aqui de um absurdo, né? Eu moro na Padre Feijó, que é uma rua inclinada. Então, em tese, você tinha que ter toda a calçada acompanhando o declive natural da rua. Agora, há pouco tempo, a questão de 2 meses, um amigo nosso modificou a garagem dele. O que ele fez com a calçada? O que ele fez? Ele fez um dente de 50 centímetros na calçada. Então, com aquele dente de 50 centímetros, não tem cadeirante que vai andar ali, não tem uma pessoa de idade, não tem... Então, essa é a diferença. Quem trabalha com a mobilidade urbana, ele vai estar pensando como é que eu melhoro calçada. Um absurdo. Eu cheguei a falar até para o Cacá, quando ele foi secretário de
de trânsito, que não adiantava nada aquela monte de obra, gastar um monte de dinheiro fazendo acesso para cadeirante, se 3 metros para frente tinha um poste que não deixava para cadeirante nenhum passar ali, né? Sem contar a cadeira elétrica. Sim. Esses outros. Então você tem muitas vezes o Ministério Público vai lá e pede para fazer adequações de mobilidade e ele não tem argumento para mostrar para o promotor que não adianta gastar aquele dinheiro, jogar dinheiro fora, né? Entendeu? Todo o contexto. É todo um contexto. Ali, o local. Mas infelizmente também, assim como no Brasil, acho que teve momentos históricos importantes quando se faz o Estatuto das Cidades, que foi uma luta. O Estatuto das Cidades é uma luta que vem da década de 40, da década de 50. Quando o Brasil começa a se urbanizar, você tem todo um movimento, toda uma discussão para melhorar as condições urbanas. Isso vai engavetando, engavetando. Em 88, pela primeira vez na Constituição, você tem 2 artigos que vai falar de Estatuto da Cidade, do direito à cidade, e você vai, 20 anos depois, em 2000, você publica o Estatuto da Cidade. Eu, quando vi aquilo, eu gosto muito de urbanismo, tal, mas fiquei feliz, falei, puta, agora esse país vai entrar nos eixos, né? Mas que nada, né? Ficou só uma lei por ser lei. Você está aí, hoje, uma série de coisas que podia fazer, não faz. Aí, quando você vem o Estatuto, depois, futuramente, né, quando vem a Lei de Mobilidade Urbana, eu também fiquei extremamente feliz com isso. Agora vai, mas não foi, né? Porque o Haddad, eu vou citar o Haddad, que o Haddad, quando ele foi prefeito em São Paulo, e inclusive a Marta Suplicy também, quando foi prefeito, eles fizeram algumas modificações viárias para melhorar a mobilidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Na Rebouças, Avenida Rebouças, que é um bairro de ligação que vai para os jardins, para os bairros mais ricos, que carregam muitas empregadas domésticas naquela época, você tinha um trânsito ali, eu estudei na USP nessa época, era um terrível, você tinha trânsito para ir da Paulista até a cidade universitária, 2 horas de trânsito e tal. Então, o que elas fizeram? Elas fizeram corredor de ônibus para beneficiar a empregada, aquela pessoa que estava ali no ônibus, que era o pobre. É o pobre que estava no ônibus, não era o rico que tinha o carro lá. Mas o que aconteceu? Onde andava 5 carros, passou a andar 3, porque 2 eram para os ônibus. O ônibus ficou super rápido, você vai agora em 15 minutos, mas para o carro aumentou o trânsito. O que as patroa falava para as empregadas, essa prefeita não vale nada, porque agora é o trânsito, não sei o quê. E aí o que acontece? Por falta de entendimento, a empregada que foi beneficiada, na hora de votar, não votou na continuidade da Erundina, ou da Marta. Porque não era uma atitude politicamente que dava voto, né? O Haddad, agora recentemente, ele trabalhou muito a ciclovia. Então, a ciclovia é uma questão muito voltada com a mobilidade urbana, porque está mais que provado que a bicicleta é o transporte ideal, tá? Talvez uma cidade como Ferraz, que tem muito morro, fique um pouco complicado, mas hoje com as bicicletas elétricas, não essas de combustão, porque ela polui, mas com as bicicletas elétricas, resolveria esse problema. Então o Haddad fez um monte de ciclovia, ciclofaixa. O que acontece, o eleitor também vai lá e massacra ele. Porque onde eu ponho uma ciclovia, o que eu acabo? Eu acabo com o estacionamento também, né? Sim. Certo? Então, você tem uma sociedade toda voltada para o uso do carro, porque a indústria automobilística é forte, tem muito dinheiro, junta com a indústria do aço, com a indústria do petróleo. Porque a indústria automobilística é um complexo, não é só o carro, é o ferro, é o motor, é o óleo, é a borracha. É acessório. Então, é muito forte, investe muito dinheiro. Você tem uma sociedade voltada para o uso do carro e o pedestre, né? Então, o direito à cidade, aí voltando, juntando tudo já, o direito à cidade continua, trava. Então, essa é a diferença de quem mexe com mobilidade. Então, uma pessoa que gosta de trânsito, ele quer fluidez de trânsito. Ele vai abrindo, ele quer abrir avenida, ele quer abrir pista, ele quer fazer viaduto. As consequências, os paralelos não estão... E quem trabalha com mobilidade pensa mais nisso. Então, por exemplo, a gente vai pensar em transporte de ônibus, por exemplo. Isso é uma discussão acalorada e boa que a gente discute muito quando trabalha em mobilidade. Entendeu? Vamos lá. Estamos aqui no espaço... Desculpa que eu demorei demais. Não, né? Tranquilo, a gente quer aprender. Uma apresentação demorada. Nada, estamos aí aprendendo o que é mobilidade, o que é o trânsito e como que elas caminham.
Nós estamos aqui do Espaço Nakashov, hoje é dia 15, 19, 16, com o professor Brunetti, o qual tive o prazer de trabalhar como vereador, larga experiência, tem assim know-how em várias áreas, a gente vai estar explorando isso aí. Ô Du, chama aí, menino, abre a voz. Uma boa noite a todo o pessoal que está aí na sintonia com a gente aí, todos os internautas aí. Vamos mandar um abraço pro Adelmo Marques, que está aí, o Ivan Rocha, a Sueli, a Lúcia Ziza Silva, o Gabriel Brunetti, o José Geraldo Moura de Oliveira, a família Oliveira aí. Aí, tá chegando. Tá chegando aí. O Diego de Souza também, quero mandar um grande abraço. O Carlos Alberto Benício, meu amigo Jagunço, lá do Margarida, fez aniversário essa semana aí. Parabéns aí a todos os aniversariantes que colheram mais uma linda florzinha no Jardim da Vida aí. Um forte abraço pra vocês, hein? Mandar um abraço também pra Janaína Moreira, pra Anne, grande pastora Anne. Glória a Deus, hein, Anne? Tá aí na sintonia. Ricardo Coimbra, também mandar um abraço. Pro Abílio Leite, pra Patrícia Lima. Mandar um abraço também lá pro Vander Macedo, meu amigo Vandinho eletricista. Esse é perigoso. Gente boa demais. Mandar e já endossa aí também um abraço pra professora Débora, né? Que deve estar junto aí, né, Vandinho? Prepara a janta aí pra professora Débora. Tira ela da cozinha hoje, amigão. Mandar um abraço também pro meu amigo Fábio Salles, pro Fábio Pereira, pra Patrícia. Muita gente hoje. Recorde de público aqui também, hoje na Nakashov aqui. Vereador Fabinho também, hein? Tá aí na sintonia também. Aí. Fabinho, né? Guerreiro, né? Fabinho, não sou filho de pai assustado não, eu tô por aqui, hein? Mandar um abraço também lá pra Lourdes Barbosa. Mandar um abraço também pros nossos patrocinadores aí, né? Mandar um abraço lá pro meu amigo da Cesta Básica Fraterno, o Everton. Como que ele é conhecido aí, vereador? Boca Preta. Ei, rapaz. Pera aí, já te chamo, Du. E não podemos deixar pra trás. Por que esse programa vai rapidinho pras casas aí? Nós estamos com a melhor internet, né? Estamos com a Mogi Fibra. Ô, Peter, deixa cair aquele anúncio da Mogi Fibra aí. Solta aí a Mogi Fibra. A empresa Mogi Fibra vem trazendo o melhor conforto, seja para sua empresa ou para sua família. Diferente de alguns provedores que nem loja física possuem, a Mogi Fibra desenvolveu uma base de atendimento nas cidades de Mogi das Cruzes e Ferraz de Vasconcelos, as quais vão atender a toda a região do Alto Tietê. Nossa loja está preparada para receber sua visita. Em nosso espaço você receberá uma consultoria exclusiva sobre todos os nossos produtos. Poderá conhecer todos os nossos equipamentos e junto com o nosso time de vendedores irá escolher qual o plano ideal para sua família. É a tecnologia chegando mais perto de você. Sejam bem-vindos. Bora lá, pessoal, aqui do Espaço Nakashov. Hoje estamos aqui com o nosso querido professor José Geraldo Brunetti. O Brunetti, vereador, um homem experiente aí, tem uma visão múltipla aí, principalmente política, e não podia deixar de falar de política, né, professor? Vamos lá, né? Deixa, daqui a pouco a gente fala com o Fabinho aí. Fabinho Cearense brabo, estamos aí é o xerife da Margarida, né? É brabo ou não é? É forte. É brabo, é brabo. Professor Brunetti vai fazer um paralelo aí vamos falar não muito longe aí, mas vamos falar um pouquinho lá de trás. Fala bem resumido aí para poder chegar na atualidade. Vamos lá, professor. Quando começou, Pinguim, Buru, PT Grosso, da antiga, né? Natanael, Rubão, vamos lá, saudoso It, que nos deixou, né? Deixou. Enfim, vamos lá, fala um pouquinho aí da história. Vamos voltar no tempo aí. Bom, eu comecei a fazer política em Ferraz comecinho dos anos 80, me filiei no PMDB, por causa do Dr. Alfredo, né? PMDB, saudoso Dr. Alfredo, né? Eu tratava dente com ele, a gente ficava discutindo política. Era jovem, bem molecão, ele já era experiente. Acho que um dos poucos dentistas na época, né? Um dos poucos dentistas. Então, quando eu fiz 18 anos, ele já me convidou para ir para o partido, eu falei para ele que não queria, depois também acabei assinando e virei filiado do PMDB. Mas o meu já tinha uma simpatia mais para a esquerda, né? Já tinha uma questão mais à esquerda.
E aí acabei não militando muito no PMDB, quando o Saraiva... Então, olha a confusão que foi esse PT, né? O Saraiva vai montar o Partido dos Trabalhadores, o Valdemir, né? Que ele acabou falando aqui e tal. E eles me convidam para participar e foi, talvez, a maior escola de política que eu tive, porque naquele PT... que esse eu considero o PT raiz lá dos anos 80, em Ferraz, eu vou te falar quem era, participava da executiva para você ver a grandeza. Tinha um pastor da Igreja Luterana, ele não era pastor em Ferraz, mas era o Oneide Bobsin. Foi a primeira pessoa a vir para Ferraz, ele veio fazer o mestrado aqui na PUC, e ele escolheu Ferraz como base, na verdade, a Vila Margarida do Fabinho, porque naquela época, isso em 80, a Vila Margarida era no Brasil o lugar que tinha a maior concentração de evangélicos. E ele veio estudar esse fenômeno. Mas uma pessoa extremamente culta, brilhante. Então o Oneide era do PT, a mulher dele, que era uma professora de história, agora esqueço o nome, dava aula no Edir também, era minha colega no tempo, eu dava aula no Edir, ela era professora de história do Edir. Tinha o Avelino. Esse Avelino, ele era aqui de Ferraz, depois ele correu o mundo, ele é jornalista formado, foi jornalista da Folha, foi editor da Folha de caderno. Avelino era também incrível. Tinha o Raul Wilson, que a gente chamava ele de Ferraz, que ele é sociólogo também, aposentado agora, especialista em trânsito também, se aposentou agora. O Raul Wilson era um revolucionário, uma pessoa incrível, né? O Davi, o Pinguim, né? O Davi Pezinho, que era o presidente. Você tinha algumas pessoas intelectualmente muito bem formadas, né? Ao lado de trabalhadores. Tinha o Expedito, que foi candidato a prefeito da Margarida, tinha o Pinguim, tinha o professor Pezão. Aí você tinha um grupo muito eclético, mas você tinha, do ponto de vista conceitual da política, né, da política de esquerda, você tinha pensadores de política, né? Então o PT daquela época, o Saraiva, né, acabou sendo nosso candidato a prefeito. O PT daquela época ficou e as pessoas estavam... Quem não sabe disso, né? Na época da ditadura, naquele momento, quando começa a abertura, você só podia votar em um partido, né? Era chapa fechada. Então, quem votasse no Saraiva para prefeito, tinha que votar no governador do PT, que foi o Lula, na verdade, o governador do PT, tinha que votar no deputado. Então, era muito difícil. Mesmo assim... E o PMDB estava em alta, né? O Macoto ganha estourado com o PMDB, os vermelhinhos, né? Ele e o Alfredo ganham a eleição. Em segundo lugar ficou a Arena. Eu não me lembro agora quem foi o candidato a prefeito. Eu sei que em terceiro, nós ficamos em terceiro lugar. E no estado de São Paulo, aquele ano, o PT elegeu 4 vereadores e um era o Pinguim aqui de Ferraz, né? Então essa foi a minha primeira experiência. Eu acho que foi uma grande escola, porque tinham pessoas que eram de esquerda, que pensavam a sociedade mais justa, mais humanitária, do ponto que a gente imagina, e era bem... mas aí, por conta de estar participando disso, a gente conhecia mesmo, né? Você tinha lá Buru, Natanael, PT Grosso, Rubão, você tinha o Caetano, né? Que faleceu agora, bom, enfim, né? O Ademir Inhan. Você tinha um grupo aí de pessoas que eram... E aí que está a diferença, né? Que ele me perguntou agora como é que eu vejo hoje aquele momento. Era muito mais amador, né? As pessoas saíam candidato a vereador, o salário era pouco, não era pelo salário, as pessoas gostavam de fazer aquilo. Mas a cidade era muito pequena também, né? Você tinha 60, 70 mil habitantes, os problemas eram outros. O maior problema que a gente tinha em Ferraz naquela época era fazer asfalto, né? Tá, não tirando seu raciocínio aí, mas vamos nos transportar aqui para 25 anos depois. Aí, 30 anos depois, 35, quase 40 anos. Não quero tirar seu raciocínio, mas você falou uma coisa que eu, hoje como advogado, eu combato muito. Você falou que naquela época eu estava no Exército, em 82, a gente estava saindo de um período que, segundo o pessoal entendia que era uma ditadura, né? Era um regime militar. Fechado. Né? Fechado. Você falou uma coisa muito interessante e eu gostaria
com a sua sapiência, sua experiência, de fazer um paralelo. O que nós vivemos hoje, principalmente em função da liberdade de expressão, você tem como fazer uma dosagem, fazer um paralelo? Então, tempos também outros, né? Você hoje tem a questão da internet e das mídias sociais, que é um fenômeno novo, a gente tem que comparar quadros muito diferentes. Mas a ideia das leis é a mesma. Injúria continua injúria, porque você tem um Código Penal de 40, né? Com algumas adaptações e não sei o quê, que é uma vergonha, né? O mundo não querendo tirar o seu, mas vou falar na minha área. Nossa conversa. A ideia é a mesma. Injúria, calúnia. Você vai responder pelo excesso. Se eu chegar e falar, olha, você é isso, eu vou ter que provar. Se ele for às barras da justiça. O que eu quero te dizer é o seguinte: quando eu acho que eu tenho um exército ruim, que ele não entrega o que ele tem que entregar, que é garantir a atividade das instituições dentro do contexto, ele não faz, eu vou lá e vou criticar. Aí eu pergunto para você, hoje eu vejo como uma das piores ferramentas técnicas jurídicas o STF. É minha opinião como profissional. Ele tem o escopo, o objetivo, a finalidade de preservar a Constituição. Ele é o primeiro a transgredi-la, trabalha ao arrepio da lei. Aí a pergunta que eu faço, esse bate-papo é muito interessante, é o seguinte: ao seu ver, como você veio dessa transição da década de 80, pós esse período militar, e hoje, que você vê lá um TikTok sendo questionado pela primeira-dama, você não acha também que querem cercear o direito das pessoas de ter o livre arbítrio de pôr a sua opinião? A questão de fazer, você acabou me ajudando na tua fala, porque quando você coloca que as regras continuam, o respeito, toda essa questão, então você me ajudou. Por quê? Toda vez como é que eu acho como é que funciona o meu raciocínio? Toda vez que eu tenho um debate, e esse debate é conflituoso, que é um dilema, porque vou te dar a oportunidade de ter várias interpretações. Concordar e discordar. Eu sempre me norteio, eu começo a fazer uma pirâmide de importância. Então, por exemplo, nessa questão, a minha pirâmide começa na Constituição. Está lá, Constituição. Então, o que a Constituição diz? Ela diz que tem uma série de preceitos. Certo? Então, tudo aquilo que eu acho que conflita com a questão que está na Constituição, eu tendo a concordar, e é por aí que eu vou. Então, nessa questão que você está me falando, das liberdades, eu acho que a pessoa tem mesmo a liberdade, até o momento que ela conflita o que está lá, né? Ela vai conflitar aquilo que está na Constituição. A hora que ela começa a conflitar aquilo, aí eu acho que o Supremo ou qualquer pessoa tem o direito de questionar se ela está extrapolando ou não a liberdade dela. A liberdade de pensar, até você não consegue... Se a pessoa não manifesta o pensamento, fica lá dele, do ponto de vista individual, ele pode pensar o que ele quiser. Na hora que ele manifesta esse pensamento, que ele deixa de ser da cabeça dele, ele passa para fora, ele passa a ser coletivo. A hora que passa a ser coletivo, se ele conflita, então tem que ser contra, né? Eu não posso aceitar que uma pessoa... quando está lá a Constituição, que você tem que garantir a democracia acima de tudo, faça um pronunciamento, que é um direito dele, contra a democracia. Tá? Mas o que é fazer um pronunciamento contra a democracia? É não concordar que aquela lei que rege o país, que é a Constituição, né? E as leis infraconstitucionais que estão abaixo da Constituição, que não pode arrepio dela. Por exemplo, se eu pegar lá um ministro, ele está lá na Constituição que ele não pode ter ações político-partidárias. Ele vai lá no estado natural dele e faz ações político-partidárias. Aí eu vou lá e critico. Eu estou errado? Não, se ele fez isso e você... Ao arrepio da lei? Não, se ele fez isso e está comprovado que ele fez isso... E você está certo e o Supremo não pode nem contra você, porque você está... Mas e se ele for? Está errado. Aí eu posso dizer que a gente vive uma ditadura branca também? Sim, toda vez que um dos entes, né, ele extrapola o poder dele, ele está, de certa forma, sendo ditador, né?
Tá, e aí tem poder soberano, por exemplo, eu vou chegar e vou reclamar para alguém do STF. Não, aí... Soberania só existe um, de Deus. Então, o Supremo. O resto não. Todos os seres humanos, eu vou passar para você, tem que estar ligado a algum sistema de fiscalização. Sim, eu concordo. Aí nós podemos... Meu ponto de vista. É um ponto de vista legal, e você vem numa questão que aí eu acho que é um calcanhar de Aquiles, que é o judiciário, né? Que é uma caixa preta. Você sabe que nós temos hoje o judiciário, eu vou falar com muita tranquilidade aqui. Você sabe melhor que eu, né? Como advogado e como já estou aí há 40 anos na área de segurança, que não foge muito. Nós temos o judiciário mais caro e corrupto do planeta. E aí, quando você pega um desembargador lá, que ele tá lá com sempre suspeita de vendas de sentença, aí vai lá e pega ele com uma fazenda de 150 milhões. Aí o máximo que vai dar para aquele cidadão lá, uma aposentadoria compulsória com todos os benefícios que ele tem direito. Aí eu pergunto para você, nós evoluímos? Nós temos o judiciário mais caro, 1,6 bilhão por ano. Em torno disso aí. Para ter uma justiça horrível, ineficaz, ineficiente. Aí eu estou fazendo uns paralelos, só porque eu quero que você, com a sua experiência, eu também entendo, também eu reputo um cara estudioso na área, tivemos oportunidade de passar... Fomos vítima do judiciário, né? Fomos vítima, claro. Fomos vítima? Ou pensamos diferente? Não, fomos vítima. Então, essa discussão, ela é muito ampla, e eu tô falando aqui, eu provo, que se nós pegarmos o Tribunal do Mato Grosso hoje, você tem, não vou falar dezenas, mas nós estamos muito próximo de quase todo o tribunal estar complicado com a justiça. Desembargadores, que são as pessoas que vão ver o seu direito perante a lei, com tornozeleira. A palavra é sua, vamos lá. É que a gente está entrando num campo difícil, e para mim é mais difícil ainda porque eu não trabalho na área, mas eu sempre... Mas o senhor é estudioso. Mas eu sempre achei, particularmente, que o pior dos poderes que tem no Brasil é o judiciário, sempre. Eu me lembro que quando nós tínhamos talvez o primeiro ministro negro do Brasil, né? Joaquim Barbosa, que ele se aposentou, ficou o Brasil inteiro, uma boa parte dos brasileiros achando que ele tinha que ser presidente, que ia ter um juiz presidente, e eu falava, meu Deus, o dia que um juiz sentar lá para ser presidente, esse povo vai sentir na pele o que é um poder extravasado, porque eles não vão ter limite, né? O judiciário é complicado. Eu vou te dar um exemplo, né? Vamos pegar para a eleição agora e vamos para cá. Se não mudou a lei, um juiz e um promotor de justiça deveria morar na cidade que ele trabalha. Aliás... Certo, deveria morar aqui. Eu acho que a lei, não sei se mudou ou não, mas né? Eu não conheço, nos 60 anos que eu moro em Ferraz, não conheço, pode ser que alguém venha e me fale, um juiz que trabalhou aqui e morou aqui, um promotor de justiça, eu não conheço, então posso estar sendo, mas eu não conheço, não sei de nenhum caso de um promotor de justiça que veio aqui. Então vamos pegar no caso de eleição e vamos tocar dedo na ferida já. Você tem o juiz eleitoral, tá certo? Geralmente ele não é um cara especializado em eleição. Ele é um juiz que está aqui e ele acaba tendo a incumbência de ser um juiz eleitoral. Não é um assunto que ele domina. O judiciário, na minha visão, é uma grande máquina de dividir dinheiro entre eles. Então eles pegam o orçamento deles, que é esse orçamento que você fala, e divide entre salário. Então o juiz ganha bem para chu. Os funcionários que são do judiciário ganham bem para chu. Aí o que acontece? Acaba o dinheiro com salário. Aí não tem dinheiro para fazer mais nada, né? Um fórum. Não tem dinheiro para fazer um fórum, não tem dinheiro para aqueles funcionários que as prefeituras têm que pôr metade dos funcionários, senão o fórum não funciona, porque o dinheiro que eles tinham para tudo gastou de salário com eles e acabou. Isso eu acho que é mais ou menos uma matemática. Matéria vencida. Matéria vencida. Mas o que acontece? Eu pego um juiz
que não tem conhecimento de eleição, de prática de eleição, e põe ele para tomar conta da eleição. Pô, se eu não entendo, o que eu tenho que fazer? Contrato um técnico. Vou lá, eu sou especialista em marketing político, campanhas eleitorais, com especialização de 2 anos de ECA e tal. Pega um profissional que tem essa qualificação, contrata esse cara, paga esse cara, para esse cara fazer aquilo que você não sabe. Mas como não sobra dinheiro, aí eles é o juiz eleitoral. Aí o que acontece? Ele não mora aqui, ele não anda aqui, ele não vai aqui, ele não conhece a população, ele não vai ver um debate, ele não vai ver um comício, ele não conhece o candidato. Aí chega, ele fica lá. Se alguém denunciar, ele faz. Se não denunciar, a eleição é tranquila. Então, eu vou dar um dado aqui, assim, matematicamente, né? O custo de uma eleição, que é o custo oficial que se anuncia. É porque a própria justiça limitou isso, né? A justiça fez pegou alguns anos, fez um apanhado do que se denunciava, do que se declarava e fez um patamar de eleição. Eu vou afirmar aqui como técnico, o custo de uma eleição é pelo menos 10 vezes mais do que está no limite lá. Muito mais. Certo? Mas como... Então, por exemplo, aí você vê, não sei, né? Fica até meio constrangido e sem jeito de falar, mas, por exemplo, né? Tá errado, né? E aí eu fico imaginando, e é esse judiciário que diploma e diz quem vai ter, que vai poder... Vai ou não assumir. Né? Então, eu acho que, por exemplo, o judiciário eu acho complicado. Por exemplo, só para você ter uma ideia, né? É um medo que eu tenho, mas... aí você me falou, quem contrapõe isso, né? O conceito de soberania... é um conceito extremamente complicado, né? Eu me lembro na Câmara dos debates que o plenário é soberano. Eu me lembro desse debate e eu sempre achava interessante porque conceitualmente eu entendi. O conceito de soberania é o conceito que vem de soberano, certo? Então era soberano, vamos supor, sou soberano, vamos imaginar que o estado de São Paulo fosse um reinado e eu era o soberano, eu era o rei do estado de São Paulo. Então a minha soberania terminava onde? No estado de São Paulo. Então o conceito de soberania, as pessoas imaginam que ele é infinito. Não, o conceito de soberania ele é limitado também. Ele é limitado. Então eu acho que, por exemplo, como é que a gente evolui, tá? Eu acho que a sociedade precisa de evoluir. Precisa de mais pessoas que pensem a criticar o judiciário. A se posicionar. Mostrar que é isso. Ele não funciona. E aí como é que funciona? Quando você for votar num deputado, que é quem vai fazer a lei, você vai perguntar para esse deputado se ele quer mexer nesse vespeiro. E você começa a eleger deputados federais que vão lá para Brasília com o intuito de arrumar o judiciário. Sem correr assim. Eu me lembro que, eu vou prolongar aqui, mas eu me lembro que as coisas são complicadas, como é que as pessoas não entendem o que eles estão falando. Eu era vereador e a maçonaria fez uma palestra no plenário da Câmara e convidou todo mundo, eu fui. E era um desembargador do Estado que veio falar. Palestrante. E eu estava lá no meio da maçonaria, quietinho, escutando. Mas aí ele começou a falar da divisão dos poderes. Porque tem a divisão dos poderes, judiciário, legislativo, executivo. Então, e o judiciário, né? E o legislativo faz lei, o executivo executa e o judiciário fiscaliza. Aí eu pedi a palavra para ele. Eu falei, olha, isso aí é conceitual, né? Na prática não é isso. O senhor falando assim, eu fico chateado. Mas é assim, eu falei, não. A maioria das leis, aí é outro problema, a maioria das leis que tange o judiciário, quem que escreveu? A origem dela vem de onde? É eles mesmos que escrevem. Eles escrevem as leis que beneficiam eles e que a Câmara aprova. Então, se você quer mudar, voltando para a sua resposta, nós temos que exigir dos deputados que nós vamos eleger para deputado federal e senadores, que eles queiram fazer leis que cerceiem também esse poder. Limite esse poder. Porque na maioria das leis que eles aprovam lá, quem fez, quem escreveu foram juízes. E o juiz vai fazer lei que beneficia a categoria dele. E o Congresso vai lá, sanciona, aprova e o presidente caneta. Então, se a gente quer mudar, nós eleitores
vereadores, temos que cobrar dos nossos deputados que elejam deputados que queiram mudar essa situação. Vamos lá, estamos aqui do Espaço Nakachove, aqui Ferraz e Vasconcelos, nessa noite gostosa, passa de 19h41 do dia 15, e agora eu vou chamar o Garganta Gelado do... Solta a voz do... É isso aí, pessoal. Hoje nós estamos aí, ó, com um sorteio aí de uma cesta básica, da Cesta Básica Fraterno. Mandar um abraço aí pro meu amigo aí, o diretor da empresa Cesta Básica Fraterno, o Everton. Everton, obrigado aí por você... Obrigado por você acreditar aqui nesse projeto aqui, tá bom? E você aí, que tá na sua casa, quando chegar um vendedor aí da Fraterno aí, você vê que é Cesta Básica Fraterno, pode comprar que isso aí é garantido aí, viu? Também tem um chinelo aqui do Araceli. É um chinelo bacana, hein? Também tem um Pix de R$50, hein? Eita lá, hein? Podemos entrar, o entrevisteiro entra, o convidado entra. Ah, eu já garanti. E melhor, né? A pessoa que mandou nem quer que anuncia, né? Não, que isso. Ô, seu Natel, você podia mandar pra minha conta aqui. Oh, e também, ó, vou falar também da Vita Forma, né? Lá da doutora Rosália. Tá com dor na coluna, vai ontem? Vai lá, doutora Rosália. O joelho tá pra lá e pra cá. Vai virar jogador. O Juninho, que tá meio ruimzão lá, né? Que só reclama. Não, né? não dá pra... Não quer nem agarrar no gol mais. Tá ruim o negócio. O negócio tá difícil. Obrigado, viu, doutora Rosália, por dar 3 limpezas de pele. Ô, Dani, aí sim. Quem quiser fazer uma limpeza de pele bacana, tem um espaço muito bonito ali próximo a Baxman ali, ó. Uma clínica ali especial ali, ó. Vai fazer a limpeza de pele. Espaço maravilhoso, né? Bacana demais. Vai fazer a limpeza de pele, lá também tem pilates, tem bastante coisa aí pra mulherada, pros homens também, ficar em forma. E também quero mandar um abraço lá pra Monique Sorvete. Eita lá, hein? Ela é tudo gargantinha gelada aí, a Simone, a Silmária, toda a galera que tá aí, ó, da Monique Sorvete aí, ó, tá na tela aí, ó. O Peter já colocou aí, ó. A vida com sabor, Monique Sorvete. Eles é em família, né? É a família maravilhosa lá. Deus abençoe. Uma família bacana aí. Essa família aí abraçou a conselheira Dani, abraçou também o nosso vereador Diego de Souza, o qual faz parte aí dessa família aí também, aí, ó. Tá junto com esse pessoal aí, né? E hoje eles estão doando aí, ó, 3 milkshake. Tudo gargantinha gelada, milkshake da extrema qualidade. Também tem uma casquinha lá de pistache. É tudo coisa fina, hein? E também tem uma camiseta aqui do Projeto Nakachove, né, não, Peter? Aquela camiseta diferenciada aí, ó, pra você tá desfilando, tá passeando aí com a camiseta bem legal. E aí, Roberto, ó, tem um recadinho aí, ó, aqui, ó, o papel aqui, ó. Papel, vamos lá. Isso, aqui ainda tá no papel aqui. Ainda. É lá do meu amigo Fabinho, lá da Vila Margarida. Mandou um recado aí pro professor Brunetti. Como é que é? Vereador Fabinho está pedindo para o Brunetti contar amigos presos, amigos sentados ali no aterro sobre o céu. Você foi buscar essa lá do fundo do baú, né? Vamos lá então, daqui a pouco o Du volta aí. Então tem uma rodada de 50 mangos aqui, é isso, Du? Isso mesmo. Roberto, 50 reais lá. Hoje tá na roleta, hein? Seu Natel se abriu o coração também, mandou uma camiseta show, né? Chique, nós podemos entrar na camiseta? Não? Falou que nós estamos tudo nós proibido. Nós estamos entrevisteiro, convidado, nós estamos tudo fora, Bruno. Tá feio. E também tem a milkshake, né? Tem 3 milkshake. A doutora Rosália resolveu abrir o coração também. A doutora Rosália é a nossa patrocinadora hoje, chefe aqui, porque, ó, 3 limpezas de pele de qualidade. Sim, é só na doutora Rosália lá na Vita Forma. Vamos lá, e a pessoa tropeçou. Foi lá naquele campo, deu um bico lá, tipo o Diego com os unhão tudo pra fora. Aí vai lá na Furou a chuteira. E encravou a unha. Onde que ele vai, Du? Vai lá na Mitico, lá. Na Mitico, a Podologia Mitico. Aí e a Pamela, que não tava enxergando nada. Onde que nós vamos mandar ela? Manda ela na Ótica Carol. Pamela, vamos pra Ótica Carol. Pessoal, essa noite gostosa com o professor Brunetti, tirando umas conversas do baú, né? Essa aqui é de longe. Era do Angelim. Do Angelim. Não quero tirar seu raciocínio, você estava lá só para... É um tema muito legal e eu quero trazer, inclusive você, convidar mais uns 2 advogados, discutir justiça, porque nós temos que reclamar, né? Não é possível nós continuarmos com um modelo de justiça falido igual esse. Como advogado eu falo para você que eu me sinto às vezes vergonha. Mandar um abraço também
pro Marcelo Deara, que está nos acompanhando. Legal. Doutor Ricardo, meu mestre, Doutor Carim, ganhamos mais uma, né, Doutor Ricardão? Doutor Carim, aí pode preparar, né, Diego? Aquele pastel de palmito lá que sexta-feira nós vamos passar lá, se não vamos. E com razão, né? Tá contente, né? Pastelzinho. Não é, o pastel, a massa maravilhosa. Eu tive, deixa eu... Não, fica à vontade, maravilhoso. O Carim é um amigo pessoal, querido, a mãe dele foi minha professora de química, né? Era uma engenheira química, uma cientista maravilhosa, sabia muito de biotecnologia. Foi a primeira pessoa a me falar de soja, né? Era uma pessoa incrível. E eu de vez em quando vou lá no Carim. E a qualidade dos produtos que ele usa, eu fico falando, mas Carim, comercialmente você não vai ganhar dinheiro. Ele pega farinha de primeira, produto, eu falo, mas você é louco, como é que numa empresa comercial que a pessoa monta para ganhar dinheiro, não é que você vai pôr produto ruim, mas você pensa produto padrão médio. O Carim põe produto de primeira, eu não sei como é que ele está ganhando dinheiro. Mas é maravilhoso, né, Diego? Mas por isso que um pastel melhor. Não, por isso que é incrível, porque aí ele estava todo empolgado com as máquinas que ele quer fazer, mas eu fico pensando do ponto de vista comercial, né? Claro que você faz conta, porque põe todos aqueles produtos, né? E o preço tem um limite, né? O mercado é cruel. Se ele vai cobrar um preço aquele pastel dele, eu acho que uns 5, 6 reais mais caro pela qualidade. Então, mas vale a pena. Do Carim você vale come, a pena. Eu não sou muito de massa não, mas é maravilhoso. Pastel do Carim vale a pena. E quero agradecer o Dr. Ricardo, né, Diego? O Dr. Carim, o Cícero, nosso amigo Cicinho, e a gente só tem bons advogados. E eu quero agradecer tanto o meu mestre, Dr. Ricardo, como o Dr. Carim, me deu a oportunidade de fazer uma defesa oral junto ao Tribunal de Justiça. Legal. Então, Deus que abençoe vocês. Espero ter ajudado com muita humildade. A gente só estava no meio de férias, né? Os caras são os papas do direito, mas o amigo é tanta confiança que a gente foi buscar o resultado. E mais uma aí, doutor, dentre tantas outras que virão. Fala, Du! E você falando de direito aí, dessas coisas bacanas, quero mandar um abraço lá pro meu amigo lá, Marcelo Deara, lá o pessoal do trânsito. Também aproveitando, mandando para um outro xará, outro Marcelo lá. Mandar pro Marcelo lá da Ecoterapia, não é isso, Diego? Poxa, um abraço pra ele, né? Um grande ser humano, né? Bacana acompanhando hoje. Pessoas do bem, gente também com o nível de trabalho hoje que estamos aqui, de trabalho Marcelo. Aqui, professor Brunetti, Roberto de Souza, dando uma aula de política aqui, dando uma aula bem bacana. Bora lá, pessoal, estamos aqui nesse bate-papo muito animado aqui com o professor Brunetti e a gente está retornando para as bases, 40 anos mais ou menos, né, professor? Vamos lá, então. Fabinho tá enchendo o saco aqui. Fabinho, acho que ele vai te pegar na saída aí do programa, viu? Mandar também um abraço pro sempre vereador Tonho, e as praças de São Paulo nunca estiverem em tão boas mãos quanto do vereador Antônio Carlos Alves, o Tonho. Esse é brabo. Professor Brunetti, depois a gente responde essa pergunta aí, que nós vamos estudar um caminho aí. Como advogado, eu vou buscar uma solução. Aguenta aí, Fabinho, que você vai ter resposta. Fala daquela época, os movimentos, os projetos. As pessoas hoje têm o Gianetti, mas não sabem a história da estação Gianetti. Sabe que Ferraz virou uma comarca, mas não sabe o trabalho que nós tivemos com o nosso sempre saudoso e querido Rubão, né? Que eu tive também o prazer de trabalhar muito, porque já era formado e era uma coisa que eu tinha também como meta, né? O abraço ao hospital, que eu quero também que fale. Então, naquela época se faziam muitas ações, só que as dificuldades eram muitas, né? A gente tava o quê? Menos de 100 mil habitantes. Hoje a gente tá batendo uns 250 mil habitantes. Fala um pouquinho dessa história antiga e da transição. Eu vou aproveitar e vou ter que fazer uma homenagem aqui a uma pessoa que foi muito importante na história de Ferraz, que foi o Haroldo Camargo. Haroldo Camargo, ele morreu agora recentemente com a Covid. Infelizmente, né, ele
não quis tomar vacina também, parece que ele não quis tomar vacina, mas ele acabou perdendo a vida na Covid. E o Haroldo foi uma pessoa que acompanhou muito esse período, e ele tinha sempre um papel fundamental. Ele era quase que o conselheiro, se fosse muito articulado. Se fosse um parlamentarismo, ele seria sempre o primeiro-ministro, né, de vários governos aí. Então, essa era uma época complicada, que a cidade tinha pouco recurso. Mas vou pegar o governo do Angelim, já que essa... Seu Ângelo, mandar um abraço para Ângelo, Fernando, né? o Juninho Castelo, para toda a família. Já que essa provocação, essa fala do Fabinho aqui tem a ver com o Ângelo Castelo e com a pracinha ali da Vila Correia. Nossa, né? quadra. Nossa, quadrinha, né? Mas era uma brincadeira que o Ângelo fazia comigo. Sadia, né? Mas quando o Ângelo assume o mandato dele em 89, né? O segundo, né? O segundo, mas olha que momento histórico que o Brasil está passando, né? Você teve a Constituição de 88. Nada, né? A Constituição de 88, ela teve um pêndulo municipalista. O que significava que ia passar muito... Fortalecer o município, mas né? Para fortalecer o município, muitas dos serviços públicos que eram feitos pelo Estado e pela nação, ia passar para o município. Então, escola, segurança, saúde, descentralizar. Então, o que acontece? Quando o Ângelo, o seu Ângelo, né, mas o Angelim, ele assume, o Estado e o governo federal... Era bravo. O Estado e o governo... Andava com revolvinho, né? O Estado e o governo federal começam a mandar recurso para o município. Então, começa a vir mais dinheiro para o município. Só que os serviços ainda continuam sendo feitos pelo Estado e pela União. Então foi um momento também de transição, onde o município começou a ter um pouco mais de recurso, mas imediatamente depois o governo vai cobrar. Então muita gente, eu me lembro que fala assim, quando fulano entrou, a cidade tinha, a prefeitura tinha 800 funcionários, quando ele saiu tinha 2.500. Mas tinha 2.500 porque a lei obrigou a ter 2.500 funcionários. Um percentual com funcionalismo. Então não é nem que tinha que gastar um percentual, é que a educação passou a ser do município. O município vai ter que contratar professor, a saúde passou do município, merendeiro. Então, na verdade, assim, você deixa de ter um município pequeno do ponto de vista administrativo e passa a ter um município que tem uma população de 60, 70 mil habitantes, mas tem responsabilidade para 70, 80 mil habitantes, né? Tá? Funcional. Então, tanto o prefeito como os vereadores, a partir aí de 88, 89, eles tinham que ter consciência dessa responsabilidade que mudou. E muitos não tinham, tá? Então, foi um momento de transição. Infelizmente, os políticos não estavam preparados para esse momento, nem o Angelim, nem a Câmara, quanto Câmara. Eu quero dizer a administração ainda estava fora de contexto, né? A gestão pública era uma palavra que não se usava, ninguém sabia o que era gestão, então ainda estava muito naquela concentração que o prefeito mandava e fazia o que ele queria e os vereadores ficavam oposição à situação, mas não tinha muita força. A Câmara vai começar a ter força legislativa a partir desse momento. Então é um momento extremamente importante. Eu estava nesse momento, eu fui até o relator da lei orgânica do município na época, né? Foi até uma honra, o Natanael que me deu essa incumbência, né? E a gente trabalhou isso, mas... E funcional, né? Porque mexeu-se muito pouco, muito pouco. Eu, quando presidente da Câmara, eu também olhei, adequamos algumas coisas, mas o centro dela... A ideia é muito boa. Então, aí que eu quero te falar, né? Aí que você me pergunta dos municípios, dos movimentos, e eu quero dizer para você por que deu espaço para ter tanto movimento, tá? Porque tinha um buraco, na verdade abriu uma lacuna, e quem teve consciência disso foi atrás e buscou. Então eu me lembro que eu, assim, já tinha estudado sociologia, já tinha um bom conhecimento, eu percebia isso. Você não consegue falar para as pessoas, mas eu sabia desse momento. E tinha o Juraci, tinha o Jorge Pinheiro, meu
querido, sempre saudoso Jorge Pinheiro, e eles me apoiavam assim, né? Embora... Você era o mas eles apoiavam. Então, e o Juracy, agora tem que fazer uma homenagem, o Juracy é o político que eu conheci que mais enfiou a alma na política. Ele é um político de alma. Ele se doava. Então, quando você falava em qualquer coisa, o Juracy, quando entrava, ele nem respirava. Era uma loucura, né? Eu era muito na minha, muito acordado, mas o Juracy entrava corpo ar. Então, a cidade estava com muito problema de segurança. Mandar um abraço, né, pro Juracy Ferreira, Ana, né? O baiano, né? O baiano de Brumado. Então, a cidade estava com muito problema de segurança. Foi a primeira vez... Nós fizemos um movimento, eu e o Juracy, foi a primeira vez, tinha a cadeia, lembra? Uma confusão. Foi a primeira vez que olha, para vocês terem uma ideia, só em 1990, um secretário de Estado veio em Ferraz. Foi a primeira vez, nós trouxemos na Câmara de Ferraz, um secretário, que era o secretário de Segurança do Estado, que eu não me lembro mais o nome, para discutir a questão da cadeia. De 90, acho que... Não me lembro mais. Pedro, não sei das quantas, do Fleury, né? Eu não me lembro, mas eu me lembro que nós trouxemos esse secretário, nós fizemos comércio, então, por exemplo, eu me lembro que nesse movimento de segurança, a gente saía na rua com a perua de som, pedimos para os comerciantes fechar a porta. Muita briga com o seu Ângelo, né? Muita briga com o seu Ângelo. Com o revólver 32 dele, nervoso, né? Saudoso. Pedia para os comerciantes baixar a porta, e foi um baita de um movimento, trouxemos o secretário, a partir daí ele caminhou lá uma questão de segurança, melhorou o efetivo, né? Não tinha companhia aqui, não tinha nem batalhão. A gente tinha um destacamento. Mas não tinha nem batalhão ainda. Não, batalhão não temos até hoje. Nós estávamos com um pelotão, depois um destacamento, depois com muito trabalho, que você também participou de alguma coisa, né? Até que numa reunião eu fui convidado a sair, né? Que o secretário de segurança falou que polícia, tudo já estava com colete. E era o Goldman que arrumou. Lembro que eu estava do lado. Eu fui convidado para sair da reunião, porque o senhor falta com a verdade, porque eu sou polícia, olha que peito. O senhor falta com a verdade, não tem colete para todo mundo, porque eu sou chefe de uma delegacia e eu tenho que fazer revezamento de colete. Quase que me mataram. Continuou até hoje. E você estava. Né? Então, para o senhor e para a senhora ver que a importância de trazer o professor aqui, que está contando um pouquinho da história de Ferraz. E vamos adiantar um pouquinho? Vamos. Fala das conquistas. O abraço ao hospital, a comarca que Ferraz é dependente, né? A questão, acho que a estação de trens, né? A gente tinha, para quem não se lembra e para quem não sabe da história de Ferraz, tinha as peruas, né? Que o Parque São Francisco tinha lá mais de 100 peruas, uma perua que fazia... controle. Que fazia o transporte do Parque São Francisco até Guaianazes, porque Guaianazes tinha mais trem e mais linha de ônibus. Então era uma loucura. E aí a necessidade de ter uma estação de trens. A gente ainda tinha CMTC nessa época? Não, já tinha. Acho que ainda tinha. CMTC vai até Erundina. Está acabando nessa época, mais ou menos. Ainda tinha CMTC. Mas era uma loucura e a gente começou a brigar por aquela estação de trens. Ninguém acreditava. Nós tivemos uma reunião em São Paulo, onde eu acho que aquela reunião foi decisiva. E eu, por conhecimento de engenharia, consegui definir, porque tinha lá no papel Estação Lajeado, era esse o nome, mas não tinha nenhum estudo, talvez as pessoas não tenham noção, mas para você interferir numa linha de trem, para tirar uma estação, para fazer uma bifurcação, é muito caro e é muito difícil a questão de segurança, de logística, de segurança. Então não tinha nem estudo, tinha um papel lá escrito Estação Lajeado e nós convencemos lá aquele dia, eu, o Juracy e vários moradores do Parque São Francisco que foi com a gente. Eu convenci o cara a fazer um estudo de quanto custava para pôr os equipamentos para fazer a estação de trens. E ele fez esse estudo. Quando chegou lá em São Paulo já estava... Aí o Goldman, né? O grande padrinho, né? O Goldman vira ministro dos transportes e ele vem em Mogi dar uma palestra. O Juracy, quando viu aquilo, ficou louco, alucinado, foi lá em Mogi, na universidade, lá na palestra, e catou meio que o Goldman pelo colarinho e
e aí, a partir dessa conversa que nós tivemos lá com o Goldman, e mostrando, né? O Goldman falou, mas não tem nada. Não, tem um estudo. Aí tinha aquele estudo. Como tinha aquele estudo? Foi a semente. Né? Aí foi a semente, tanto que o custo da estação, que na época era de 2 milhões, se não me engano, era muito pequeno perto do custo dessa parte de sinalização, entendeu? Então nós conseguimos ali, mas foi uma luta, 4 horas da manhã, a gente com um caminhão de som acordando o povo, eu me lembro que eu ficava berrando lá, nós entramos uma vez dentro da linha de trem para parar os trens, foi uma baita de uma confusão, fazia a caminhada, né? E eu fiz isso contra a FEBEM. E com isso são propostas diferentes. E com isso saiu a estação de trens e hoje é uma realidade que muita gente não sabe, né? Graças àquela estação de trens desenvolveu toda aquela região, né? Toda a região aí já virou uma outra cidade. Mas vamos falar também do abraço do hospital, que isso é importante. Abraço do hospital e tornar Ferraz uma comarca também, sim. Que começou também lá com você. E vamos lá, o professor, só um minuto, a gente volta nesses outros. Estamos prontos para o sorteio? Então, uns abraços aí pro pessoal. Tô vendo que tá entrando bastante. Tá bem. Queria fez uma cirurgia. Vamos dar um abraço para ela lá. Vai lá, Dudu, é com você. Queria também mandar um abraço aí para todo mundo que tá na sintonia aí, o pessoal do Dia das Mães. O Dia das Mães foi especial aqui na Nakachove. E estamos preparando o quê? O dia? Mas você também não aguenta nem guardar segredo, né, Roberto? Desculpa, poxa, isso aí não era para falar. Não era para falar agora que o Dia dos Pais vai ser prêmio. Bom. Vai, o Dia dos Pais vai ser o mesmo dinheiro, eu vou guardar segredo. Que é isso? Por isso que eu sou entrevisteiro oficial. É isso aí, então vamos lá, ô Peter. Vamos sortear um gargantinha gelada lá da Monique Sorvete lá, ó. Um milkshake lá. Roda esse troço aí que o pessoal tá falando que tem marmelada, hein? Pô, tem até... Nós vamos falar que é você que cuida disso aí, viu? Aí, ó, já saiu aí. Vamos ver quem é o nome do artista aí. Lourdes Barbosa. Não, Dia das Mães, né? Bacana. Ô, Peter, já que tá rodando aí, vamos sortear aquela limpeza de pele bem bonita que eu tenho certeza que vai ser outra mulher. Pode soltar aí. Esse oferecimento é lá da Vital Forma, a melhor clínica de Ferraz, não é isso aí? Falou em beleza, é com a doutora Rosália, né? Todo mundo aí, bem bacana aí, a doutora Rosália. Um abraço pra você, doutora Rosália. Essa aí é da casa, hein, meu? Tá nulo. Pode voltar aí. Se os maridos ganharem, né? Mandar um abraço também pra esposa, pros filhos, né? Na hora certa, hein? Patrícia Fábio. Vamos lá. O Fábio e a esposa. O Fábio lateral que joga no Avenida tem um aniversário hoje dele. Parabéns, Fábio. Deus abençoe. Olha o presente aí, ó. Você não ia dar um presente pra sua esposa no dia do seu aniversário? Ô, Peter, tem mais um tempo aí pra nós sortear mais um sorvete aí? Então vamos lá, enquanto... E no final tem 50, né? E tem uma cesta básica. Nós podemos entrar, não? A diretoria falou que não. Aí tá ruim, né, Brad? Vamos pedir as contas aí, Brad. Faz um sorvete, né? Faz um sorvete. Pelo menos um sorvete, né, Brad? Sorvetinho. Já cai bem. O Gabriel Brunete aí, ó. Sempre é quente, Brunete. Vai vir tomar, ele tá morando... Não, mas você faz as vezes. Todo jeito você ganhou. Todo jeito você ganhou. É lá na Casa de Carnes Fone, lá. Tem a Monique Sorvete ali, na entrada do calçadão. Só ir lá. Mandar um abraço pro pessoal lá da Casa de Tonho, né? Muito gentil. Pessoal... E não esquecer também que nós teremos aquela brincadeira saudável no Dia dos Pais. Eu quero concorrer a Luvidarte, a Cris, né? Muito gente boa. Nos convidou para conhecer lá a Luvidarte. Vamos estar junto lá. O Fábio, né? Isso, um abraço pro Paulinho da Luvidarte Paulinho da Luvidarte, um abração. Foi muito legal aí a cooperação que fizemos junto aí com vocês. Foi muita alegria, foi a descontração e tem aqueles lindos prêmios.
Vamos lá, tem mais alguma coisa? Vamos lá. Vamos soltar mais uma limpeza de pele aí. Da Então vamos lá, doutora Rosália. Vital Forma. Doutora Rosália tá abrindo a mão mesmo. Glória a Deus, doutora Graças Rosália. a Deus, né? Porque a mulher é meia, né? Mandar um abraço pro meu amigo Montenegro, hein? Janaína Moreno. Olá, Janaína. De pele, hein, Janaína? Aí sim, hein? Eu também quero mandar um abraço aí, Roberto, pro meu amigo Montenegro, lá da rua Jaco Zanqueto, tá fazendo aniversário também. E aí, Montenegro? Montenegro. Forte abraço, aí, meu irmão. Deus abençoe, parabéns. Valeu, você sabe que nós somos feijão da mesma concha, hein? Um grupo de peso. Vamos lá então, vamos dar sequência aí com o professor Brunetti aqui do Espaço Nakachov, nessa noite gostosa, e o bate-papo tá tão bom que não dá vontade de parar não, viu? Vamos lá, vamos falar agora do abraço na maternidade, que foi uma loucura, né? E uma outra coisa também marcou, você também trabalhou muito, me recordo, que veio nos anos seguintes, mas tinha também um trabalho seu junto com o Dr. Rubens Tedes, e eu também, eu lembro que eu me esforcei muito, né? Apoiei muito e depois se tornou uma realidade. Ferraz conseguiu efetivamente se tornar uma comarca. Vamos lá, Brunetti. Esse da comarca, eu acho que você tem mais condições de falar que eu, que acho que você, como advogado já estudante, né? Porque você está formado, né? Você se envolveu e sabe mais. Mas do abraço do hospital, o prédio, né? Onde funciona o regional, né? Era um prédio muito velho, ainda aquele prédio que o doutor Osíris tinha feito, rampa, né? Tinha rampa, era uma confusão toda, mas era um hospital bem equipado. E aí o governo do estado construiu o prédio de Itaquá, onde funciona hoje o Santa Marcelina de Itaquá. Então tinha o prédio bonito, prédio novo, mas não tinha equipamento. O que o secretário de saúde da época e o governador estavam fazendo? Eles iam pegar todo equipamento, tomografia, todos aqueles equipamentos caros e fundamental para ter um serviço de qualidade, iam levar para Itaquá e basicamente acabar com esse hospital, fica só uma retaguarda. Quando nós ficamos sabendo disso, nós fizemos um movimento, arrumamos um carro de som na época, um carro de som bonito, com bandeira do Brasil, não sei se você lembra, que me emprestou Era até... a época do Boca de Ferro, né? O pessoal ia pegar um microfone. Isso mesmo. Aí ficamos eu e o Juraci na rua, e mais o grupo todo, mas falando eu e o Juraci que a gente foi mais, mas vários vereadores, acho que você também, quando podia, você também trabalhava, né? Tinha outra atividade, mas a gente, quem podia, ia pra rua, e a gente pra rua chamando o povo para fazer um movimento, para dar um abraço em torno do hospital, para poder fazer todo o movimento, e o PT falando que era sacanagem, que era pra ir, que era malandragem nossa, que não ia ter nada disso. Eu me lembro que foi na época o PT da cidade entendeu que a gente estava sendo leviano, né? E começou a fazer uma campanha contra, mas graças a Deus nós conseguimos tanta gente naquele movimento que nós demos um abraço mesmo em torno do hospital. Diversas autoridades, os meios de comunicação da região, tudo cobrindo, até imprensa, televisão. Colhemos, acho que mais de 12 mil assinaturas. Aí tivemos uma audiência com o secretário de saúde e eu me lembro que o Bezerra, que era deputado estadual, né? Ele que encaminhou, que ele é médico também, né? Ele que ajudou a fazer lá o encontro com o secretário. Nós levamos todo aquele material e conseguimos, né? Então, demorou um pouco mais para abrir o hospital de Itaquá, até o governo poder fazer o mobiliário e equipamento, e nós permanecemos com o hospital, que era aquele prédio. Posteriormente, né, tendo o hospital aqui, o governo foi obrigado a fazer um prédio, né? E aí nós acabamos... Então, graças àquele abraço do hospital, nós temos esse hospital regional do jeito que é. Porque provavelmente, se vai para lá, acabava esse hospital, nunca mais voltava. Né? Então foi um momento, acho, uma conquista histórica, né? Legado, né? Um legado. Que poucas pessoas não sabem, né? Porque não está nos anais da história da cidade. Né? Chega e fala os grandes lutadores, e eu coloco você, coloco o Juraci, o próprio Jorge Pinheiro. Né? Teve toda uma gama, o quanto que o doutor Alfredo, prefeito Angelim, né? Ângelo, foi maravilhoso também, né? Abriu, a cidade começou a dar um up, né? Ela começou a evoluir. Mas vamos lá, para não
cansar os nossos amigos que nos acompanham. Nós temos mais os R$50, né? Não, tem mais uma cesta básica. A cesta básica, nós não vamos se alongar muito, não. Uma coisa que te marcou muito politicamente, além dessas conquistas, que você entende que foi muito... Aquela coisa que você faz e te marca positivamente. Eu acho que era a forma como eu, como vereador, conduzia meu mandato, né? Eu tinha um gabinete muito aberto. Até hoje eu vou, né? Pô, o gabinete ser um gabinete que misturava gregos e troianos, né? Tinha religiosidade, tinha cultura. Mas eu acho que o que eu mais gosto, assim, de lembrar, se fosse pensar aqui agora, além dessa questão de sincretismo religioso, cultura, foi como vereador, né? O que a gente fez para a cultura da época, né? A gente criou Marcou, né? Porque a gente fazia uns eventos de cultura muito legais, assim, para a época, né? Até lembrar do Hélio Tonalese agora, que falecido e querido, né? A gente fazia muita coisa na área de cultura, que era uma área que eu gostava muito, e tinha o meu estilo de trabalhar como vereador, que eu achava assim, que eu nunca fui governo, né? Nunca fui oposição, nunca fui governo, eu tinha uma independência, linha, né, eu tinha uma independência e aquilo que eu entendia que era válido eu apoiava. Eu me lembro que no caso do Dema, né, quando ele teve aquela questão do aumento do imposto, que ele, de uma vez ele quis aumentar muito, não que não precisasse, mas de uma vez era um absurdo, e eu me lembro que nós fizemos todo aquele movimento contra o aumento de imposto, acabou não aprovando, depois a sensibilidade. Acho que um político, ele precisa ter essa sensibilidade, né? Ele tem uma ideia, ele propõe, ele percebe que aquilo não deu certo, não vai fazer um braço de ferro, né? A sensibilidade de ouvir a equipe dele, de ouvir as pessoas, de ouvir a população, e ele acabou não fazendo aquele aumento, mas foi simbólico, né? Então, eu acho que foi um momentos que eu estava presente, eu acho tranquilo, marcou. E o que você, hoje, você como uma pessoa estudiosa de política, né, um técnico, como que você analisa essa projeção desses últimos anos na política penazense? Qual a expectativa que você tem? Porque daqui a 3 anos e meio, mais ou menos, nós temos outra eleição. O que você espera? Qual o quadro que você vislumbra desenhando? Olha, para mim, do ponto de vista de cidade, uma das grandes, talvez uma coisa que vai marcar a história da cidade foi a eleição do Gambale para deputado estadual, tá? Foi um momento marcante, e eu não apoiei o Gambale, não votei no Gambale, mas quando ele se elegeu, eu fiquei muito feliz e eu fiz questão de ir na posse dele. Eu fui de trem, peguei o ônibus, desci lá, caminhei, depois para voltar até ganhei uma carona. Mas eu lembro que eu fui de condução, fui sozinho, mas eu fui na posse dele e fui no gabinete dele lá, dar os parabéns para ele. E eu me lembro que o Kaká, na época, estava lá com ele, estava fazendo uma entrevista e perguntou para mim, veio perguntar, o que você acha que foi? Eu falei, olha, a cidade de Ferraz, quando ela vai se constituir lá na emancipação, a cidade de Ferraz não tinha nada, né? Tinha uma população de 5, 6 mil habitantes, não tinha sede, não tinha cadeira, não tinha mesa, não tinha nada. E não tinha receita nenhuma, não tinha dinheiro nenhum. E passou assim muito tempo. Então você tem um momento histórico que é a emancipação do município, é um município que vai capengando, com um pouco de recurso que o Estado manda. Quando o Macoto ganha e faz a transformação da cidade, expande e começa a industrializar, que o Macoto foi uma revolução. Então aí você pode dizer que você de fato tem um município, porque você tem uma população, você tem um poder político e você tem dinheiro, recurso. Então acho que tem emprego, tem dinheiro. Então o Macoto, para mim, foi o governo Macoto, aquele período do Macoto, foi um período em que o município vai se constituir de fato como município, porque ele passa a ter dinheiro. Não o suficiente, porque é uma cidade que não tem tecnologia de ponta, que não tem indústria de ponta, não tem know-how, não tem royalty, não tem nada. Então, sempre o nosso dinheiro é pouco perto das necessidades.
Então, acho que são dois momentos fundamentais. Quando o Gambale se elege, para mim também é um momento fundamental, que se constitui uma possibilidade da cidade mostrar que ela existe também politicamente. Politicamente. Por quê? Porque o recurso do governo do estado, quando vai ser dividido, já vai ter o dedo do Gambale mandando dinheiro para Ferraz. Então, sabia que isso tem era... voz lá no... Tem voz. Então, eu sabia que isso significava um incremento de recurso para a cidade. Então, com esse incremento de recurso, a cidade teria mais recursos e a possibilidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão aqui, independente do partido que ele está ou não. Então, me parecia que isso era um momento importante. Eu vejo que hoje, né, a irmã dele está aí, depois ele se mostra também ser um bom articulador político, né? Ele se mostrou ser um bom articulador político, conseguiu eleger a irmã dele, pelos caminhos que eu não sei se vale a pena discutir agora, mas é longo e é demorado, né? Mas, assim, não me agrada, assim, não me enche os olhos o governo da prefeita. Tá? É um governo que convenceu a população, foi reeleito, teve uma máquina eleitoral muito grande, com muitos vereadores, com muita gente. Eles conseguiram agregar uma equipe muito grande do lado deles, então mostra a competência que eles têm também de articular. Teve mais receita, nisso o Gambale está cumprindo o papel dele como uma pessoa da cidade, né? Mas não é um governo que me enche os olhos, né? Assim, não me agrada, eu não vejo ela fazer um governo revolucionário, né? Quer dizer, tá tendo eu acho que tem uma oportunidade ímpar, mas está faltando talvez meio que tímido, né? Eu não sei se é timidez, talvez falta arrojo, falta projeto, né? Ganhou, mas não tem um projeto de cidade. Quando não se tem um projeto de cidade, você não consegue caminhar, né? Então vai tapando buraco ali, vai tapando buraco ali, mas eu sempre, quando eu vou dar uma consultoria para quem quer me contratar para ser marqueteiro, eu faço uma pergunta que eu vou falar para você agora, que eu falo para os caras. Primeira coisa que eu falo para você, você quer ser candidato a prefeito, não quer? Então, que cidade você quer deixar daqui 4 anos se você ganhar a eleição? Essa cidade que você tem que me falar, né? Se você não tem um projeto de cidade, daqui 4 anos, o que você vai entregar? Talvez pior do que... Não é nem isso, mas talvez você não tenha um projeto. Quando você não tem um projeto, fica difícil você se organizar para buscar o resultado. Então, acho que isso ela ganhou a eleição, está de parabéns. Eu vejo que ela faz um governo que eu diria um arroz com feijão bem feito, né? Mas não é um governo que enche os olhos, que faz aquilo que eu esperava de um governo de jovens, né? Porque a juventude é uma questão muito complexa, né? As pessoas acham que o jovem é porque é novo, né? E muitas vezes você tem jovem de 100 anos que é mais jovem que esse de 30, 35. Então, quero te dar um exemplo aqui que me deixou muito triste. O Centro de Convenções. Certo? O Centro de Convenções é uma obra velha. Já nasceu velha. Se tem arquiteto nos escutando, o projeto de arquitetura horrível. Não aproveita a base. Ele podia ter feito já começar basicamente no segundo andar, para você poder usar toda a parte de baixo, um projeto arrojado, enfim. É um projeto nasceu velho, já está desatualizado, é do governo Jorge, já tem 12, 13 anos. Teve a oportunidade de desmontar tudo, demolir aquilo ali, fazer uma coisa nova. A opção que eles fizeram foi de reconstruir algo que estrategicamente veio a Falcon Bay, veio o IPT, provou que aquilo ali não tinha condição, estão gastando uma baita de um dinheiro, um tempo demorado para fazer um prédio velho, arcaico e que para sempre vai ter um nome. De quem que é aquele centro de convenções? É da Priscila? Na cabeça do povo, aquele centro de convenções é do Dr. Jorge. Assim como o Dr. Jorge quis mudar o nome de Birutão para Jorjão e nunca colou, porque já estava na cabeça das pessoas, impregnado. Então, esse prédio, que para mim está obsoleto, está velho, é um prédio que vai ter sempre a marca do Abissão. Um governo arrojado, que é o que eu esperava de jovens, né? Arrojado, sonhador, derruba aquilo, faz um outro projeto maravilhoso e marca aquilo ali. Infelizmente, essas questões que eu falei. Então, não é um governo que me enche os olhos, né? É um bom governo, mas não me enche os olhos. Mas pelo tanto de
de investimento, tudo poderia deixar alguma coisa maior. Vamos lá, os boa noite aí, que entrou gente nova. Vamos fazer o sorteio e vamos finalizar. Bacana aí. Que assunto tem para 2 dias isso, aqui, né? E outra, o professor Brunetti está convidado a retornar aqui também. A gente está fazendo uma nova discussão aí. Com certeza, os microfones estarão abertos. Isso. Vamos mandar mais um milkshake lá da Monique Sorvete. Mais uma gargantinha gelada aí, Maria. Prepara o milkshake aí que o pessoal vai chegar com força aí, hein? Peter, pode pôr na tela aí, garotinho. Antônio dos Reis. Vamos lá, Antônio. Posso pedir um favor? Eu vou pedir uma gentileza. Não estou assim, negando o presente, mas é meu filho que ganhou, ele não mora aqui. Só tem outro. Então vamos lá. Esse é por conta do Brunetti. Vamos lá. Mas mandar um abraço pro Gabriel, que ele é um arquiteto urbanista. Aí, que acho que ele deve estar gostando desse nosso bate-papo. Ana Batista, aí, ó. Não, Severina Manso. Severina Manso, hein? É o tiozão lá da rua. Eita. É isso aí. E agora, vamos mais uma limpeza de pele lá para deixar o povo lindo, hein, Pedro? Você sabe de quem que é essa limpeza de pele, ou Roberto Souza? É lá da doutora Rosália, Isso. Vital Forma. Isso, doutora Rosália. Vital Forma. E aí agora vem aí um chinelo do Araceli, né? Manda aí, Pedro, a roleta aí. Aí, Ivan, parabéns aí, São Paulino aí, ó. Por esse chinelo, por esse milkshake aí, ó. Mas é limpeza de pele. Limpeza de pele, Ivan. Aí sim, hein? Vai dar pra dar pressão, hein? Anderson China, o China, né, Diego? Esse é o atacante. Aí. Vai pôr um chinelinho no pé, botar um chinelinho lá da Araceli, né? Isso aí. Isso aí. Agora, vou mandar agora uma camiseta da Nakashov. Bonita. Abre aí a camiseta aí do pessoal ver que é bonita. Minha cor predileta. Essa aqui foi quem desenhou, foi o Roberto Souza. A cor aí, ó. Bonito, hein? Isso daí lembra aquela laranja mecânica, hein? Laranja mecânica lá, os caras perigosos. Vamos lá. Volta lá. Isso. Vamos aí, Pedro. Depois em seguida já vamos vir com o Pix de R$50, tá bom? Marcelo de Souza. Marcelo, parabéns. E Marcelão, professor Marcelo, olha aí, ó. Abraço, Marcelão. Ganhou a camiseta aí. E outra, vamos parabenizar o senhor aí pelo trabalho aí, viu? Bacana trabalho aí. E agora vamos vir na cesta básica fraterna aí, Pedro. Esse daí vamos sortear aquela cesta básica lá do meu amigo Everton. Esse não é o Everton Rinha, nem o Everton... É o Boca Preta, né? É o Everton da cesta básica. Fábio Salles. Ô, professor. Fábio Salles é o Fábio. É o professor Fábio, é isso aí. O que é que ele levou? Cesta básica. Cesta básica. Aí, professor. Fábio. O feijão já tá garantido, hein, meu amigo? Feijão aí dos gordinhos, dos barrigudinhos. Tem café, não, tem café. Tem café. Só a cesta já vale uns R$1.000, porque tem 2 quilos de café. 2 quilos de café. O que nós temos agora? Um Pix de R$50. R$50. Vamos lá, já tá até aqui. Eu vou pôr no meu bolso aqui. Não, 50, hein? A Pâmela quer um óculos Carol, hein, Pâmela? O povo aqui também quer tudo. Aqui roda essa. Tá tudo certo os nomes? Tá tudo certo. Então vamos lá. Show de prêmios. Daniela Ferreira. Aí, ó. Já ganhamos a pizza, hein? Já ganhamos a pizza. Hoje tem pizza aqui. O programa tá bombando. Pessoal, tá muito legal. A gente tá aqui com uma fera aqui em assuntos. É muito bom, não desprezando aí os outros
convidado, mas cada vez a gente vai explorando mais, vamos entrando em assuntos diversos, e o professor Brunetti aí é uma enciclopédia para a gente. É difícil até ter que encerrar o programa. Encerramos, viu, seu Natelso? Com dor no coração, mas a gente também tem que, né, entender. Tinha muito assunto para entrar com ele ainda, Tem, verdade, Du. Muito mas. E a gente fica enaltecido quando assuntos bons, né, professor? E o que acontece? Nós vamos deixar desde já um próximo convite no seu tempo, vai ser um prazer, que a gente vai estar discutindo muito mais coisa. Já passamos de 1h30, 1h e quase e meia de programa e nem discutimos nada, né? Tem tanta coisa. Pulamos um ping-pong. Mas é gostoso só isso que chama atenção. Mostramos pro pessoal que Ferraz não existe. Na cabeça de alguns, seu Natelso, acha que Ferraz começou ontem, não é? Para ter o asfalto aqui na Miguel de Bijorge, né? Quantos anos, né? Você morou aqui, né? Nós estamos aqui há 30 anos, né? Aí vem aqueles caras desrespeitosos que não entendem um pouquinho que a política... dificuldade que é, né? A dificuldade, aquela época era muito mais amor do que essa tecnologia que naquela tem. Época, já que você falou daqui, não tinha asfalto de graça, né? As pessoas pagavam, né, pelo asfalto. E eu me lembro que eu fui precursor em Ferraz de fazer o projeto do asfalto comunitário. E eu acho que aqui, nesse bairro, foi um bairro que começou com asfalto comunitário, né? O seu Natelso foi um que entrou. Nós entramos nesse trabalho aqui. A época era a antiga MWM. Porque... Então, agora você falou, fico feliz. Quem começou com o projeto de asfalto comunitário em Ferraz fui eu. E as pessoas achavam que eu pegava dinheiro para mim, era loucura, né? As pessoas achavam que eu pegava dinheiro para mim, mas é que o município não tinha o dinheiro para fazer o asfalto. O Estado não dava o dinheiro, não tinha. Então, quem tinha que pagar o asfalto, na verdade, era o morador. O que a gente antecipava? Em vez da prefeitura cobrar, já faz direto o morador. Então, quantas reuniões, né? Então, era trabalhoso, que você tinha que ir de casa em casa, conversar com o morador, ele tinha que convencer, ele tinha que assinar um documento, se 90% foi feito muito. Tinha que ter pelo menos... Então, era um trabalho terrível. Então, por exemplo, já voltando, né, a partir do momento que descentraliza o poder, que o Estado começa a mandar dinheiro, esse asfalto hoje a população não paga mais. Então, é uma conquista, né? É uma luta que teve uma história. Né? Você não paga mais o asfalto hoje, mas no passado foi assim, seu pai, seu avô muitos pagou. Muitos familiares pagavam. Então é uma luta... deveria até ser revisto, né? Hoje, se o município pudesse devolver esse dinheiro para a população, era justo, né? Eu acho difícil porque era um contexto difícil. Naquele momento eu não tinha. Eu sei, mas não deixou da população pagar uma coisa cadê? Que em tese é obrigação do Estado. Vamos pegar o vereador que está aí e ver se ele mexe, de repente... Não é impossível. Mas eu quero dizer, por exemplo, a Miguel de Bijorge, né, seu Natelso? Vamos falar dela, que era Não, mas vamos falar dela. Não tinha asfalto, não tinha iluminação plena, né? Não tinha esgoto, que foi até o evangelho, pessoal, que era uma briga, né? A gente tá falando. E tem foto para provar isso aí, né? Então, é muito gostoso que nós fazemos parte do princípio de tudo. Essa evolução e essa revolução que teve em 25, 30 anos, nós fazemos parte dela. Isso é muito bom ressaltar agora nesse momento, junto do professor Brunetti, do Roberto Souza. Você que está nos assistindo, acredite ainda na política. Por quê? Você vê, o professor Brunetti falou do abraço ao hospital regional. Hoje, muita gente vai ali e fala que aquele hospital é ruim, não presta, tudo. Mas se não tivesse esse hospital, professor... Hospital, não tinha. E se não tivesse o abraço, não tinha o hospital. Não tinha ele hoje. Então, vamos acreditar ainda na política. Tem muita gente votar boa. Direito, votar direito, o político. Saber em quem você está votando. Se esse candidato é o seu representante lá. Não é por troca disso, daquilo, mas não. Ele é seu representante. Como o professor Brunetti ressaltou aqui, do abraço ao hospital regional.
uma coisa muito importante. Eu não lembrava disso. Quem lembrou foi o Roberto, né? A memória dele tá boa. Não. A gente tem que entender que a cidade, ela tem fases, né? E essas fases foram muito importantes. Eu lembro como que você era aquele cara mais na sua, né? Um garoto, mas o intelecto seu colocava fogo e você era inspiração. E eu trabalhei ali com o seu lado e aprendi muito, que eu sou um cara muito observador, né? Então a gente tentava extrair o que tinha de bom cada um, e isso aí me tornou uma pessoa combativa até hoje na política, né? Então o que nós temos de dizer que Ferraz deve muito para você. Ferraz talvez não te valorize o tanto que você tem, e eu sou uma pessoa que podemos até em algum momento divergir politicamente, mas homens são assim, pessoas que pensam, divergem, mas nunca faltou o respeito, e você faz parte de uma equipe que muitos já foram ficando, né, pelo tempo. A gente acho que na nossa história da última Câmara, a última composição, nós tivemos já 12 falecidos. 12 mortos. Né? 12 mortos, né? Então, para ver a grandiosidade que é o que a gente representa, né? Porque nós fazemos parte dessa transição. O programa está muito legal, foi muito bom ter o senhor e a senhora aí conosco. Vamos nos despedir, já deixar o convite aqui aberto para uma próxima oportunidade. E você tem alguns minutos aí para finalizar, mandar os abraços para a família e dizer que está sendo muito bom estar contigo aqui. Eu tenho que agradecer, até fico lisonjeado quando você me tece comentários que me deixam feliz, né? Fico um pouco encabulado, mas fico feliz. Acho que tem uma história, né? Eu gosto de ser político, gosto de política. Então, ser vereador era um sonho. Eu fui vereador por 3 mandatos, depois não concorri mais. Você falou, pode até ser que tenha vontade novamente, mas eu acho hoje muito difícil, muito mais difícil ganhar a eleição hoje. Mas feliz, acho que contribuí o que pôde e fico à disposição. Só ficou sem, porque a nossa conversa aqui passou por tanto ponto, né? Não sei se o espectador, né? Se o cara que estava lá do outro lado é isso que ele queria, né? Talvez ele quisesse um tema único. Esse programa aqui, ele é gostoso, mas por causa da... Só para concluir e despedir, se agradou, né? Se as pessoas gostaram, então fico feliz também. A gente vê que agradou, porque o pessoal, independente dos prêmios aí, nos acompanhando com muita atenção. É um programa positivo, a gente não trabalha com nada de negativo, a gente trabalha com pontos, porque muitas pessoas, às vezes, hoje você está entrando em lares que não te conhecia, pessoas que não sabem da sua história, às vezes te vê na rua, mas não sabe o que você representou, e representa, né? Porque você é uma pessoa que está em pleno vigor físico. Então, é muito bom para as pessoas entenderem que Ferraz tem lendas vivas, né? E eu, com todo o respeito que eu tenho pela política, pelos políticos, eu dedico também esse respeito para você, que eu sei a importância que você teve lá e tem até hoje, né? E lamento muito que é pouco aproveitado. A gente não tem uma política de... eu tive viajando fora e eu via que as pessoas enaltecem as pessoas de idade, os seus anciãos, as pessoas que já tá... A gente já está entrando, né, numa fase, né? Daqui a pouco estamos batendo 70 anos. Então a gente tem bagagem, tem experiência. Não é só os cabelos brancos ou falta de cabelo. Mas a gente tem história para contar. E boas histórias, né? Então dizer para você que foi muito bom estar te entrevistando. Volte outras vezes. Vamos ver se a gente consegue. Eu estou querendo também inovar com o programa, fazer debates, né? Eu acho que é muito importante trazer um vereador da atualidade, trazer um vereador que já foi, e a gente fazer uma mesa redonda aí. Uma liderança popular. Uma liderança. Você falou do Natelso, o seu Natelso também tem uma história. Ele faz parte da história, né? E, enfim, você não nasceu em Ferraz, né, Brunetti? Eu sou de Casa Branca, aqui no interior de São Paulo, mas com
porque eu nasci em 58, em 62 eu já estava morando aqui no Castelo. Isso é muito bom, entendeu, Diego? Vamos lá. Tivemos a honra aí, Diego, de entrevistar, estamos encerrando. Agradecer, viu, Brunetti? Volte outras vezes. Faço questão de a gente fazer um programa mais prolongado e fazer uma mesa redonda para discutir muitos temas aí que as pessoas que estão aí há 20 anos em Ferraz não sabem e que é muito importante. Mandar também um abraço para a doutora Débora, mandar um abraço para o doutor Reginaldo lá, meu parceiro, dizer que é um prazer estar nesse mundo da advocacia também, com pessoas maravilhosas. Agradecer ao senhor e a senhora pela audiência, por nos acompanhar, por fazer esse programa acontecer. Que Deus os abençoe e até a próxima. E não esqueçam que o Dia dos Pais vai ser também de muita brincadeira. É isso, Dani? Agradecer também a nossa equipe, na pessoa do seu Natel. Deus abençoe a todos.